Que momento tão feliz para essa igreja. Eu quero parabenizar o pastor Renan, a sua esposa, por organizar esses momentos. Parabenizar também a liderança dessa igreja que coordenou muito bem desde o início, a escola sabatina, os louvores, os momentos de adoração infantil. E essa cerimônia de ordenação que valoriza o ministério dessa igreja, o ancianato dessa igreja, foi uma cerimônia bastante importante para que nós possamos continuar firmes na palavra e seguindo o caminho do Senhor. Eu gosto bastante, mas bastante mesmo, de cumprir horário, então fiquem bem tranquilos. O horário que o pastor me passou não foi o que eu comecei a falar, mas vai ser aquilo que eu vou terminar a falar. Eu sempre gostei disso, né, e valorizo bastante isso. Então foi passado 5 para meio-dia para terminar, e vamos terminar, e daí cantar o hino final e irmos para o nosso lar. Eu quero nessa manhã falar de algo que fala às famílias. Questões familiares existem, mas nós somos chamados por Deus para levar a palavra para dentro do lar. E eu quero mencionar algo da história da família de Jacó, que foi chamado de Israel. Vou falar sobre o pai e vou falar sobre filhos, os filhos amados e os filhos desprezados. E tirar algumas lições breves, todavia espirituais, que nos ajudam. Se você tem a Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37 conta a história de José. Inicia ali, a partir desse capítulo, José se torna o protagonista, se torna a pessoa principal, mas o texto começa assim, Gênesis 37, verso 1, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Nós conhecemos bem a história de Jacó. Ele teve problemas sérios na sua vida, era gêmeo de Esaú, já havia uma disputa no ventre, a sua mãe amava bastante a ele, Jacó, mas o seu pai amava muito ao seu irmão Esaú. Eles tiveram uma infância muito conturbada, disputas, querendo cada um ser o melhor, ser o principal, disputavam o amor dos pais. Era uma família bastante complicada. Jacó se tornou ambicioso, ele enganou seu irmão, depois enganou seu pai, e tudo que ele conseguiu com o engano, e tudo que ele conseguiu com a mentira, e tudo que ele conseguiu com a ambição, foi perder. Ele perdeu a sua casa, fugiu errante, ele perdeu todo o seu futuro, mas Deus ainda o perseguia. Naquela viagem, ele se deitou e teve aquele sonho da escada, onde Deus falou ao seu coração, e Jacó naquele momento fez uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade a Deus, uma aliança de fazer aquilo que Deus determina. Ele não tinha muitas virtudes, mas ele tinha um propósito na sua vida. O exemplo de Jacó é o exemplo de alguém cheio de fraquezas, mas que buscava Deus. A vida dele ilustra para nós que se nós também colocarmos nossa fraqueza na mão de Deus, nossas dúvidas nas mãos de Deus, nossas tribulações nas mãos de Deus, nossos pecados confessarmos a Deus, Deus vai conduzir a nossa vida. Jacó foi o homem que lutou com Deus no Jaboque, e foi o homem que triunfou com Deus, porque era apegado a Deus. Eu quero te dizer que você é um tipo de Jacó. Nós não somos grandes, não somos perfeitos, mas o nosso Deus é grande e perfeito, e se nós nos colocarmos em suas mãos, Ele vai trabalhar a nossa vida. Jacó estava aprendendo com acertos e erros, Jacó estava aprendendo, e ele nunca abandonou a Deus. Os pecados desagradam a Deus, mas quando pecados são confessados, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e os seres humanos se tornam melhores. Agora Jacó estava aprendendo ainda, ele estava aprendendo a se relacionar com Esaú, ele estava aprendendo a se relacionar com as esposas, porque ele queria uma, mas as circunstâncias da vida empurraram Jacó para uma poligamia que não foi a preferência dele, nem a escolha dele. E agora ele estava aprendendo a lidar com os filhos. E veja o capítulo 37 mesmo, o verso 3 diz o seguinte: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Aqui está um erro de um pai.
Jacó tinha 12 filhos, mas ele tinha um preferido. Ora, Jacó amava mais a José do que os outros. Pais, amem a todos, todos os filhos. Perguntaram uma vez para uma mãe que tinha vários filhos: qual é o filho que você mais ama? Ela pensou e falou: é o filho doente até que ele sare. É o filho que está longe até que ele volta. É o filho que está triste até que fique alegre. Eu amo a todos, mas dedico tempo a mais e amor mais especial para aquele que mais precisa. Isso é entendido por todos os filhos, mas Jacó ainda não havia amadurecido essa habilidade de amar a todos. Ele tinha um filho preferido, que era o filho da sua esposa, escolhida, preferida, e porque a sua esposa, amada, preferida, aquela que ele amou desde a primeira vista, deu José e depois deu Benjamim, ele considerava apenas aqueles filhos. Sabe que em casa tinha uma situação mais ou menos assim também? A gente era 8 irmãos em casa, 8 filhos. Meu pai só tinha uma esposa, graças a Deus, a gente não tinha essas outras complicações que Jacó tinha. Mas não é que os irmãos começaram a dizer assim: tem um que é o amado, hein? Tem um que é o querido, hein? Tem um que é o protegido, hein? Tem um que... Olha, e era o Dudu, o meu irmão Alberto. Ele tinha o nome do meu avô, Alberto, não é? E então o Alberto, a gente achava que era o preferido. E meu pai meio que protegia ele mesmo. Por exemplo, a gente era tão pobre, que não tinha esse negócio de carrinho, não tinha. Mas um dia o meu pai me deu um carrinho. Deu para os outros filhos também. Sabe aquele carrinho de plástico que aperta assim, amassa tudo? É daquele tipo de carrinho. E não é que, bom, eu brinquei aí, a rodinha caía para um lado, para o outro, mas o meu irmão, esse Dudu, ele pegou uma faca e partiu o carrinho, abriu a parte do teto, abriu a parte ali que ficaria o motor, e eu fiquei muito triste. O carrinho estava novo ainda, não valia nada, mas estava novo ainda. E aí eu fui reclamar com meu pai, e meu pai falou: não fica bravo não, Apolo, o Dudu é muito inteligente, ele vai ser mecânico. Ele abriu o carrinho para ver o que estava lá dentro. Eu falei: mas pai, só tem vento lá dentro, não tem mais nada. Mas ele protegeu o meu irmão de novo. Aquilo doeu para mim. Mas sabe que o meu irmão virou mecânico? E ele da roça, do interior ali, mas eu me lembro, bom, não vou contar essa história não por causa do tempo, mas veja, tinha essa questão e era ruim. O que isso gera? Primeiro, eu lembro os pais, amem a todos, abracem a todos, digam que todos são importantes. O amor dos pais tem que ser para todos os filhos, e pais antigos têm dificuldade de expressar amor como os meus pais tiveram, mas a gente pode melhorar nisso, a gente pode crescer com isso, a gente pode mostrar para cada filho o seu valor, dizer para cada filho que ele é importante, dizer para todos o quanto eles valem. Passando agora de Jacó, vamos para os irmãos de José. O que isso fez? Se o verso 3 diz: ora, Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, ele dava mais presente para José, amava mais a ele, protegia mais a ele. O que isso gerou? Diz o verso 4 e o verso 5. Quando seus irmãos viram que o pai amava a José mais do que os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. E verso 5, e José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. O amor desequilibrado gera ódio desequilibrado, ou relacionamentos desequilibrados. Ódio sempre é desequilibrado mesmo, mas um amor desequilibrado gera contendas. Aqueles irmãos, eles reagiram à falta de amor com ódio. Eles reagiram à preferência de um com desprezo. E a história bíblica diz que os irmãos de José odiaram, zombaram, espancaram, enganaram, jogaram na cisterna e venderam como escravo José. Que triste isso. Às vezes acontece em casa coisas ruins. Às vezes a gente faz muitas coisas erradas. Mas sabe de uma coisa? Os pais estão crescendo, os filhos também estão crescendo.
E dentro de casa, não é só os pais que têm que dar o exemplo perfeito. Os filhos também devem fazer de tudo, até mesmo para ajudar os pais a corrigirem certas posturas. Muito do estrago da vida dos filhos foi do erro dos pais. Mas ninguém pode jogar a responsabilidade dos próprios erros sobre outra pessoa. A Bíblia diz: o pai não levará o pecado do filho, e o filho não levará o pecado do pai. É bem verdade que existem influências, é bem verdade que erro chama erro, é bem verdade. Mas ninguém pode dizer assim: eu bebo porque faltou amor em casa, eu fumo porque faltou amor em casa, eu uso droga porque meu pai me abandonou, eu me prostituo mesmo porque minha mãe não me ama, eu sou homossexual mesmo porque meu pai não me ama. Ninguém pode jogar a culpa dos próprios erros na vida, da sua vida, na vida dos outros. Sabe, amigos, ao invés de ficarmos pensando no que os outros fazem conosco, nós devemos pensar o que nós fazemos com o que eles fazem conosco. A nossa reação diante de acertos e erros tem que ser uma reação que Deus aprova, uma reação que é positiva, porque mesmo as pedras que são lançadas contra nós podem virar alicerce de palácio se nós reagirmos adequadamente. Os irmãos de José tiveram falhas em casa, mas eles aprenderam com o tempo a não usar a desculpa da falha do pai. Sabe, eu fico pensando a cabeça dos irmãos de José, até coloquei isso hoje de manhã, sempre faço ali uma postagem do capítulo do dia, coloquei um resumo ali, os irmãos de José. O que eles queriam era uma utopia que o mundo ainda hoje pede: igualdade, igualdade. E tem gente que por causa da igualdade faz revoluções, como aconteceu com a Revolução Comunista. Fazem guerra, porque querem igualdade, igualdade, igualdade. Deus nunca quis uma tábua rasa igualando tudo. Há amor para todos e nisso sim se iguala tudo. Mas há a diferença de dons. A Bíblia diz: o Espírito Santo dá dons para cada um conforme quer. A parábola diz que Deus deu para um, para outro 2, para outro 5. Deus dá quanto quer e são diferentes. Nós não devemos tentar colocar a tábua rasa em tudo. Para um Deus dá mais prosperidade do que para outro, e não tem problema nenhum nisso, porque essas diferenças é que mostram o desenvolvimento do caráter, para a gente ser capaz de amar quem tem mais e amar quem tem menos com a mesma medida de amor. As diferenças é que geram amor e não as igualdades. E nós não podemos exigir que Deus dê para todos exatamente a mesma medida, porque isso seria injusto. Não há nada mais desigual do que o tratamento igual para pessoas diferentes. Isso é uma forma de desigualdade também. Mas sabe o que os irmãos de José aprenderam com o tempo? Aprenderam que eles não precisavam exigir o amor do pai. Quando aqueles rapazes se tornaram adultos, quando eles viram que eles queriam amor, mas quando eles viram assim: eu querendo amor, fui violento, eu querendo igualdade, fui agressivo, eu querendo igualdade, espanquei meu irmão, me vendi e não alcancei nada, porque o ambiente de casa se tornou pior. Eles oraram, amadureceram, e agora tinha um outro mais amado na família, que era Benjamim, um outro mais amado. Todo o amor de Jacó para José foi transferido para Benjamim, e Benjamim foi o protegido, e Benjamim foi o amado, Benjamim foi o que recebia mais coisas. Mas aqueles irmãos aprenderam a não ter inveja mais, a não ter ciúme mais, a não exigir a igualdade, a não exigir aquela tábua rasa. Eles aprenderam a amar o seu pai como ele era, e amar o seu irmão, mesmo que ele tivesse mais recursos, bens, presentes do que eles. E sabe a maravilha? Aquele filho chamado Judá, que foi quem deu a ideia: vamos vender José para ser escravo. Agora, depois de anos, estavam no Egito. Eles não perceberam que era José que estava diante deles, mas eles tinham Benjamim do lado. E quando José falou: eu vou prender Benjamim, sabe o que José, aliás, o que Judá disse? Olha só, está no capítulo 39, verso 21. Aliás, me perdoe, aqui no capítulo 43, está aqui no capítulo 43, fala algo interessante. Aliás, 44, verso
verso 32, diz assim, Gênesis 44, 32, porque esse seu servo ficou responsável por esse jovem diante do seu pai, dizendo, se não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da vida. Agora, pois, esse teu servo fica em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem Benjamim volte com seus irmãos, porque como poderia voltar para o meu pai se Benjamim não for comigo? Eu não poderia ver esse mal abatendo-se sobre o meu pai. Aquele jovem que um dia, por ciúme e inveja do seu irmão, porque queria o mesmo amor, vendeu José como escravo, agora que viu Benjamim, mesmo que nos capítulos anteriores, por exemplo aqui no 43, verso 34, diz que Benjamim recebeu 5 vezes mais comida, recebeu muito mais, Benjamim continuava sendo o filho mais querido, mas sabe de uma coisa? O amor de Deus para aquela pessoa não pode gerar o meu ódio por ela. Nós não podemos competir por essas coisas, não podemos. Deus me ama muito, o meu pai me amou com toda a força que tinha, e quem sabe eu fiquei pensando na minha vida, será que meu pai não amava mais aquele outro irmão, Dudu, porque ele correspondia mais ao amor? Será que não era o meu ciúme que me distanciava do meu pai, e o ciúme dos outros irmãos? Será que não era? Será que não era a nossa reação às coisas que piorava as coisas? Judá aprendeu, tudo bem que meu pai proteja mais aquele irmão, pois eu vou proteger também, pois eu vou fazer o que é certo, independente das circunstâncias. E Judá se colocou como fiador e disse, esse é o filho preferido do meu pai. Se meu pai ficar sem esse filho, que ele ama mais do que aos outros, porque Judá disse até para José, o meu pai considera esse como o único filho. Imagine, então, se meu pai ama tanto a ele, eu fico como escravo, ele vai. Eu não vou causar essa tristeza para o meu pai. Não importa o erro do pai, eu vou acertar. Não importa o erro da sua esposa, você pode acertar. Não importa o erro do seu marido, você pode acertar. Não importa o erro do seu filho, você pode acertar. O que a Bíblia está ensinando é que cada um dará conta de si mesmo a Deus, e que as coisas que acontecem na família, na sociedade, ou vão te fazer pior, ou vão te fazer melhor, depende da tua reação, depende de como você age, depende de como você reage, depende daquilo que você pensa. E se você se consagrar a Deus, todo ódio do mundo pode te gerar mais amor, todo erro do mundo pode te fazer acertar mais, todo desprezo do mundo pode fazer você valorizar mais as coisas, todo pecado do mundo pode se tornar mais santo. Se você escolher fazer o que é certo, você não vai depender de circunstâncias externas, Deus vai estar contigo. Agora, quero finalizar falando de José brevemente. Sabe, José, Ellen White diz que ele foi mimado pelo pai, mais presentes, o único que recebeu a túnica, mais amor, e isso meio que estragou a vida de José. José recebeu sonhos de Deus porque ele era muito espiritual, mas a educação mimada atrapalhou. Mas acontece que quando José foi vendido, naquela viagem até o Egito, José fez uma aliança com Deus, de lealdade, de fidelidade, de se consagrar a Deus, e José honrou. Não importa que ele estivesse em um ambiente de pecado, de impureza sexual, ele foi puro. Não importa se ele estivesse no palácio ou na prisão, ele foi honesto, ele foi justo, ele foi correto. E chegou um momento que aqueles sonhos todos se cumpriram na vida de José. E José agora estava como governador do Egito. Seus irmãos se inclinaram a ele, seus pais mandaram um presente para ele sem saber, colocando-se todos como servos, é o que diz a Bíblia. Tudo se cumpriu, mas no momento que um homem convertido recebe todas as bênçãos da promessa de Deus, não resta orgulho, resta humildade, não resta vaidade, resta bondade. E então José, agora como governador, poderia colocar todos na prisão, poderia mandar todos, poderia não dar comida, poderia dizer, está vendo o que vocês fizeram comigo? Pois eu dei a volta por cima, pois eu venci. Mas não foi isso que José falou quando ele se revelou aos seus irmãos. No capítulo 45, verso 5 diz, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita, e Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado um remanescente na terra, e para que a vida de vocês
fosse preservada por meio de um grande livramento. E então, o texto diz que José abraçou os seus irmãos e chorou com eles. Se nós aprendermos a reagir de maneira adequada, nada no mundo vai abalar nossa fé. Mas tudo que o mundo fizer, principalmente o pior, vai nos tornar melhores. Mas quando Deus honrar a sua postura, a sua fidelidade, a sua pureza, a sua lealdade, e mesmo os ímpios reconhecerem, faça como José fez. Diga para eles: tudo que vocês fizeram contra mim, Deus permitiu. E agora eu quero devolver com bênção. Agora eu quero devolver com amor. E aquela pessoa que um dia te prejudicou, vai receber a tua bênção. E aquela pessoa que um dia te humilhou, vai receber a tua bênção. E aquela pessoa que um dia te apedrejou, vai receber teu abraço. É isso que Deus faz. Ele trabalha no coração das pessoas, dos pais, dos filhos. Quem chegar no céu vai ter coroa mais brilhante do que outra. Alguns vão ter casa mais bonita do que outros. E não vai ter nenhuma revolução comunista no céu para querer tudo igual. O que vai ter é amor e dizer parabéns. E eu vou ficar feliz da vida se receber um ranchinho lá no céu. Não vou ter ciúme nem inveja de ninguém. Não vou querer igualdade material, porque Deus já dá igualdade de amor, de valor, e isso basta. Amigo, Jesus está voltando. Você quer consagrar seu coração a Deus para dizer: vou aceitar o que Deus quiser para a minha vida e vou lidar com as circunstâncias desse mundo, fazendo de tudo para me tornar melhor, fazendo de tudo para me tornar um pai melhor, um esposo melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um estudante melhor, um trabalhador melhor. É tempo de nós nos consagrarmos a Deus. Você aceita isso? Posso ver as mãos? Amém. Então vamos ficar em pé e vamos cantar as estrofes de um hino também especial, hino 342 do nosso inário. Jesus é um grande comandante, Jesus está conduzindo uma igreja, nós estamos em luta, é a luta contra o mal, é a luta contra o pecado, o mundo é muito injusto, a sua família foi injusta com você, amigos foram injustos, mas Jesus está te colocando nessa batalha para você devolver balas com amor, pedras com abraços, ódio com bondade. Ele é o nosso comandante, Ele já está chamando para essa guerra. Vamos guerrear e com Cristo vamos vencer. Oremos. Bondoso Deus, quando estivermos em casa, no trabalho, na escola, e acontecer coisas difíceis, nos ajuda a lembrarmos qual é a verdadeira guerra. Que a verdadeira guerra não é nós contra aquela pessoa, mas a nossa guerra é contra o mal. Então, se recebermos desprezo, que possamos vencer devolvendo o desprezo com amor. Se recebermos perseguição, que possamos devolver com oração. E assim que possamos encarar todas as dificuldades como a guerra espiritual, e possamos usar as armas espirituais, e possamos usar os recursos que o Senhor nos deu, e seguir o exemplo de Cristo Jesus, fortalecendo as pessoas na fé e animando a todos para se unirem a Cristo Jesus. Nos ajuda a compreendermos cada vez mais a Tua palavra, para levarmos a orientação correta, para levarmos a doutrina correta, para termos um amor inquebrantável a todas as pessoas, e que quando faltar alguma boa palavra de alguém, a gente possa dizer: tudo bem, eu sei o meu valor diante de Deus. E que essa consciência madura do nosso valor diante de Deus possa nos fazer ter tranquilidade e paz, ao entendermos que já que o Senhor nos ama e o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que nós tenhamos essa segurança em Cristo e possamos entregar a Ti todas as coisas e deixar todas as mágoas e deixar todas as tristezas e avançarmos pela fé, apenas semeando amor, bondade e a orientação correta da Tua palavra, o Evangelho que redime. Em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado a todos. A pastora Paula está ali na porta cumprimentando os irmãos. Que Deus nos dê um bom sábado na presença dele. Muito obrigado pela sua presença. Amanhã, 7h30, culto aqui na igreja, e quarta-feira também.